Bem-vindos ao Fala Sério. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Clemens? Olá, novamente é um prazer receber vocês aqui no podcast da família Fala Sério. Com o apoio dos patrocinadores Radical Imports, CZ, Clube de Tiro e Alta Performance Academia, onde o seu shape fica em dia. Empmed, assessoria contábil para médicos. Única Casa Design, elegância e estilo. Ótica Diniz e Madu Cardoso Makeup. Bom, hoje é um episódio muito especial, Clemens. Muito, muito especial. Trata-se de quem? Trata-se de uma pessoa que Ela vai tratar de um assunto, primeiro, diferente, que não faz parte, normalmente, da rotina de ninguém, principalmente do interior. Ela vai trazer novidades. Por isso eu quis que você trouxesse. Sim. E ela vai falar de uma coisa, assim, que diz respeito à mulherada. É um programa voltado totalmente para a mulherada. Eu quero saber tudo. Tudo? Tudo. Quem é? Ela é surfista. Nós vamos falar, o papo é super surf. Só que, ao mesmo tempo, a gente vai falar de tudo que essa pessoa faz paralelo, porque ela é aquela tipo de pessoa maluca, multitarefas, tem 2 graduações, zilhões de pós-graduação. Eu não sei como é que arruma tanto tempo para fazer tanta coisa e ainda se dedicar ao surf, que é a paixão dela. E detalhe, quando vocês mandaram a bio pra mim, morri de rir. Sim. Queria que você soubesse que a sua forma de falar dela é fantástica. Não, e ainda tenho o prazer de falar que é minha amiga pessoal. É isso que eu queria que você falasse. Exatamente. Seja muito bem-vinda, Maria Carolina Fornazari, ou, como ela é conhecida na quebrada dela, Cakes. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui, muito bacana participar do podcast de vocês. Eu tô visto muito aí feliz os também. temas variados, né? Umas coisas bem legais. Estou muito, muito feliz. Agradeço muito pelo convite. Obrigada, Carol. Vou falar Cakes, que esse é o lance, né? É Deixa isso. comigo, tá? É. Não vou errar dessa vez. Não, aliás, acho que é até bom ela já deixar de lata, assim, o que significa Cakes? Por que Cakes? Por que Cakes? É uma baita bobagem, assim, coisa de criança. Meu nome é Maria Carolina, né? Mas quando eu era pequenininha, tinha eu e uma amiga, ela chamava Karina e me chamavam de Cacá, né? E virou Cakes e Karen, sabe? Uma coisa bem bobinha. Só que o apelido pegou tanto que até na minha formatura de graduação, ao invés de falarem meu nome, me chamam de Cakes, pra pegar o diploma, todo lugar que eu apareço. E ficou. Cakes. Eu acho que é mais porque Maria e Carol são nomes muito comuns, né? Então, quando Mas essa rolou combinação Cakes, é muito elegante. Maria Carolina é uma combinação muito elegante de nome. eu gosto. Mas Cakes fica fashion, fica estiloso. Combina com ela. Mas me conta uma coisa. E essa bio, que eu não sei nem por onde começar? É grande, né? Ué, Mas assim, a gente fez um resumo pra caber, porque ela tem muita coisa pra então compartilhar conta, com a gente. por favor. Ó, o assunto é surf na veia, tá? Ela vai falar de tudo, como é que a pessoa que quer chegar perto do esporte, que prancha comprar, quais erros devem ser evitados, por onde devem começar, com quem falar. Porque assim, principalmente no interior, eu digo assim, interior de São Paulo, imagina lá Mato Grosso do Sul, de onde eu sou, ninguém tem acesso a isso a não ser os caiçaras do litoral. Mas antes de chegar no surf, eu preciso apresentar a convidada, porque realmente a garota é multitarefas e ela não deixa nada passar barato. Maria Carolina Fornazari, ela é dentista, atualmente dentista, do interior de São Paulo, a cidade chama Lins, é lá perto da minha cidade, tá? Ele gosta de falar que é perto da Perto da cidade minha dele, cidade. Carol. É perto, é 3 horas, né? Mas é perto. Ele quer falar isso. Ela é formada, vamos lá, primeira graduação. Formada pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, e onde ela fez Direito, onde ela cursou Direito, né, graduada. Depois ela fez Universidade Metodista de São Paulo, pós-graduada em Administração de Empresas pela Getúlio Vargas, obviamente, né? Atleta como hobby, não precisa nem falar isso, né? Diária, essa louca, treina academia, musculação, corrida, bike, skate e o xodó. Fica chato falar o que ela faz de xodó, qual que é a prioridade dela, né? E ainda ela tem um filho. Você sabia que ela tem um filho? Eu sabia, ela me contou. Eu É adorei mesmo? o nome dele. Como é que chama mesmo? Ozzy. Ozzy. Tá? É um cachorrinho. É um gente. cachorrinho. Um pugzinho, né? Um senhorzinho já, né? É um senhorzinho de 12 anos. Cakes, fala pra gente. Primeiro, né? A gente vai chegar no surf, mas assim, o direito, que virou, agora você é dentista. Antigamente ela assombrava o pessoal na área do direito, agora ela mete a brocada nos pacientes dela lá. Entendi. Como é que o direito aconteceu com você? Então, na verdade, eu sempre gostei muito de estudar. Estava até te contando que eu pulei série, né? Eu sou meio autodidata, aprendi a ler e escrever sozinha, não cursei o pré, já pulei direto. E a minha família é toda de dentistas, né?
E eu sempre gostei muito de esporte, essas coisas. Eles não queriam que eu fosse para esse lado. Então, minha mãe falou assim para mim, olha, você pode fazer uma dessas faculdades aqui. Direito, administração, odonto. Ela deu opções. O leque, eram 5 opções. Falou, se você quiser fazer uma dessas daqui, se você quiser outra coisa, aí você vai ter que se virar. Só que eu tinha 16 anos quando entrei na faculdade. Então, acabou que eu sempre gostei de humanas, tinha a faculdade de Direito perto de casa, era a 7ª melhor do país. Fui lá e passei, né? Fui lá e passei. Escutou Simples isso? assim. Ai, desculpa. Simples assim. Fui lá e passei. E aí, na verdade, logo de cara eu já vi que eu não tinha gostado, né? Não tinha nada a ver comigo, eu não tinha tido contato nenhum, não tinha advogado na família, nada. Primeiro semestre eu falei, nossa, não quero mais estar aqui. E minha família, não, pelo amor de Deus, você vai ter que se formar, você vai ter que ficar aí. E aí a minha tia, para me estimular, ela me pagava um saláriozinho para eu não largar a faculdade. Então, eu passei num concurso de estágio na faculdade que eu tinha bolsa integral e ela me dava o valor da faculdade para eu não largar, para eu continuar cursando. E eu me mantive assim a faculdade inteira. E quando me mandaram Saiu com baita pé de meia, né? Na faculdade, né? Quando me Do mandaram tanto que ela a limpou bio, a tia dela, né? eu ainda dei risada, porque a hora que você conta esse pedaço, ele fala, você é leonatário, né? De tia. Eu morri de rir. Mas minha tia sempre me estimulou muito a estudar. Ela é dentista, é uma grande referência, né? E, na verdade, depois que Como é o nome dela? Renata Fornazari. É uma grande dentista, ortodontista, e ela é minha grande referência de estudo. Um beijo pra você. Ela é muito maravilhosa. E ela me ajudou sempre a estudar, sempre que eu quis fazer alguma coisa, ela sempre me apoiou. Tanto que quando eu resolvi mudar de área, né, que o direito realmente... Eu me formei, trabalhei 4 anos na área, que foi quando eu conheci o Clemence na prefeitura de Santo André, né? E a gente trabalhou junto. Mas quando terminou esse período aí, e eu quis mudar de área, foi ela quem me apoiou de novo na odontologia. Eu falei, tia, direito realmente não vai dar. Fui lá. Quanto tempo você fez direito? Foram 5 anos. Fez os 5 anos? Os 5 anos me formei, bonitinha, diplominha, 9,5 no TCC, eu achei tudo que tinha lindo. ficado um tempo e depois ido para a área de odonto. Eu fiz o direito bonitinho, trabalhei Olha, 4 ela anos se na área, na formou. prefeitura de Santo André. Não, e agora eu posso falar, né? Agora que sim, já saiu, a gente não é mais colega nem nada. Trabalhava muito bem. Tá? Trabalhava redondinho. Não tô Tava puxando lá todo sardinha. dia, não faltava, Tava lá tudo e bonitinho. aguentava as minhas pentelhagens com ela lá, porque eu trabalhava redondinho. Eu era assistente de direção do Procon, né? E depois trabalhei na Procuradoria Patrimonial. E não parei. Aí depois eu quis mudar de área e minha tia falou, não, minha família é toda de dentistas. Quantos mesmo? Mais ou menos uns 40 dentistas. Você consegue imaginar? 40 na profissionais, família. aí a ovelha negra desgarra e vai parar no meio de um monte de papel direito. E qual a idade quando você decidiu ir para odonto? Com quantos anos, mais ou menos? Olha, deixa eu pensar, eu tô com 38, eu tenho 8 de formada e 4 de faculdade. Olha isso. É. Muito cedo, começou cedo demais. Então, aí... E no meio da prefeitura ainda fiz a pós em administração, né? Eu queria sair do direito, achei que o caminho era pela administração. Falei, bom, eu acho que direito e administração todo mundo usa para tudo na vida, né? Eu nunca acho que nenhum estudo é desperdiçado. Perfeito. Por mais que eu não goste, eu tento extrair o máximo que eu puder do que eu estou estudando, né? Tanto que eu me formei bonitinho e tal. Mas realmente me deixava muito frustrada, assim, não tinha satisfação. Entregava meu trabalho direitinho, mas eu não era realizada. E aí eu resolvi, falei, não, esse negócio de família aí não é possível que não é a minha área, né? E aí sentei, conversei com a minha família e as minhas tias falaram, se você quiser, a gente vai te apoiar, né? Vamos lá, tenta, você pode vir trabalhar no consultório, minha mãe é dentista também. E aí fui. Agora, profissionalmente, você se identificou, né? Eu gosto muito, mas aí o que aconteceu? E você fez orto? Eu fiz cirurgia oral menor. Tá. Eu faço cirurgia oral menor e clínica geral. Eu gosto muito, assim, mas o que aconteceu? Eu sofri um acidente numa aula na academia e eu machuquei o dedão da mão direita. Eu tive que colocar 2 parafusos, eu perdi um pouco do movimento. E para odontologia, a chave da profissão é o dedão da mão direita, né? Para quem é destra. E eu perdi movimento e perdi força, perdi um pouco de referência. E quando eu sofri esse acidente,
eu não podia trabalhar. Eu fiquei 4 meses sem trabalhar. Mas eu podia surfar. E foi aí que o surf entrou na minha vida de vez. É isso que nós queremos saber. De vez, né? Só que assim, existe uma sementinha lá atrás, né? Só perguntei pela questão do Bem odonto. pequenininha. Bem pequenininha. Eu perguntei Bem da pessoa pequenininha. da odonto, porque assim, a gente pisca, ela faz direito. A gente pisca, ela tá na prefeitura, a gente pisca, ela tá surfando. Daqui a pouco a gente pisca, ela tá dentro da física nuclear. Mas Vai saber até onde essa maluca vai. Mas esse Né? é o charme de ter uma convidada assim. Sim. Nós temos muitos Multitarefas. assuntos, multitarefas. Mas e o surf? Nós vamos saber agora? Então, agora a gente vai passar pro lado da Carol Caissara, né? A pé na areia. Da onde veio o surf? Onde começou o surf? Você nasceu nesse meio? Qual é a tua referência? Por que você foi atrás do surf? Quando a minha mãe estava grávida, Foi longe, meu avô hein? morava no Rio Grande do Sul, né? E ela surfava de bodyboard quando estava grávida. Então eu comecei a surfar na barriga da minha mãe, supostamente, né? Ela sempre ia surfar e tudo mais. E quando eu nasci, quando eu tinha uns 2 anos de idade, ela já me deu aquela pranchinha de isopor, que é o que tinha na nossa época, né? Não tinha grandes coisas assim do surf. E também menina não surfava, né? Tem essa história. Tem isso, a gente vai falar disso. E aí, começou aí com 2 anos de idade, aquela pranchinha de isopor, tudo. Quando eu tinha uns 4, 5, ela já me deu o bodyboard que ela surfava quando estava grávida. Eu fiquei por alguns anos com esse bodyboard, né? E sempre ficava horas e horas no mar. E ela conheceu o meu padrasto. E o meu padrasto foi uma figura muito importante na minha vida também, porque ele trouxe muitos esportes para mim. Ele surfa também? Então, na verdade, ele não surfava. E quando eu estava com, talvez, 10 anos de idade, a gente resolveu dar uma prancha de verdade, um longboard, uma prancha de fibra, de presente para ele, né? E a gente sempre ia muito para Guaicá, em São Sebastião. Eu devia ter, acho que menos, uns 8, 9 anos. E a gente deu essa prancha para ele, só que a gente não tinha referência. A gente pedalava, a gente escalava, mas surf não era uma coisa que se via na televisão, não era uma coisa presente no dia a dia, acho que de ninguém, né? Só quem estava realmente no litoral. E a gente pegou essa prancha e foi pro mar, mas sem aula, sem instrutor, sem ninguém. E ele tentou e não rolou. E a prancha ficou para mim. E eu fui lá e tentei. Com 10 anos? E rolou. E foi assim que eu comecei a surfar. Uau. Não, vida louca. E fui me apaixonando, só que anos 90 não tinha muita coisa, né? Assim, tinha uma revista Fluir, campeonato não passava na TV, as notícias eram muito difíceis, assim, e ver mulheres surfando era muito raro, né? Porque, na verdade, é um esporte muito masculino, né? Ainda é. Ainda né? é. Ainda Existe preconceito nesse Existe, meio? diminuiu muito, mas ainda tem bastante resistência, assim, né? E quando eu peguei essa prancha e comecei a surfar, eu falei, quero competir, eu sou muito competitiva. Adoro competir, qualquer coisa, né? E aí falei, vou competir. Vou atrás aí de apoio, patrocínio, isso 1990 e pouco. E consegui um patrocínio, bem na época que eu me inscrevi para o vestibular de Direito. E consegui um apoio. Fui conversar lá na empresa, tudo. Cheguei em casa e falei, mãe, consegui um apoio para surfar. Ela falou, então, ou você vai surfar, ou você vai fazer faculdade. Só que, se você for depender de mim, você vai fazer faculdade. Se você for surfar, você vai ter que se virar sozinha. E aí o sonho acabou ali. Então, com 16 anos, acabou. Vou para faculdade. Vou para a faculdade, vou surfar de final de semana ou nas férias, ou enfim, quando der. E eu queria muito ser surfista profissional. Era um sonho, assim. Só que nesse momento... Mesmo não tendo referência nenhuma, né? Era uma coisa que brotou mesmo. Né? Não tinha ninguém assim que você olhava. Você ouvia falar de Andréa Lopes, de Tita Tavares, mas era um cantinho de página na revista, uma coisinha, não tinha, né? Não tinha. Aliás, a gente tá falando da Fluir ainda, né? A revista que não existe mais. A revista Fluir não existe mais, mas na época eu comprava porque eu queria ver alguma coisa de surf, só tinha homens na revista. E quando mulher aparecia, era só o biquíni fio dental, né? Zero a mulher incentivo deitada no na surf, praia, zero. A namorada que tava na areia. Nunca tinha aquele momento que a menina tava surfando. Era muito difícil. E Demorou você conseguiu muito. ter esse momento? Pra sair na Fluir?
tinha a sessão de cartas. É isso que eu queria saber. Não sei se todo mundo que tá assistindo, acho que, né, tem gente que talvez não sabe o que é mandar geração, carta pra o pessoal revista. não sabe nem o que é carta. Não E-mail sabe já o que é antigo. revista. Não, Revista. pois é. A coisa Então, mudou muito. E aí eu falei, caramba, eu tenho que sair nessa revista. Eu preciso sair na Fluir. Uma mulher tem que estar nessa revista. E aí eu mandei uma foto física, né? Tinha que mandar uma foto física pra redação da revista. E aí saiu lá. Caramba, eu falei, meu, eu tô na Fluir. Dane-se que fui eu que mandei, que tipo, né? Aquela coisa. Mas eu tô na Fluir. Qual a idade? Ah, eu devia ter uns 15 anos, Você por tem aí. esse recorte amarelo ainda na sua casa? Essa coisa Devo cheia de ter. ácaro? Devo Tem que ter. guardar. É. Tem que guardar. Eu devo ter em algum armário ali. Mas falei, caramba, saí na Depois você Fluir. tira uma foto, publica e marca o podcast. Levou né? uns anos, aí depois tinha, assim, uma edição especial a cada 2 anos, Fluir Girls. Olha que era, só. tipo, 1/10 das páginas, Ela né? estava na Fluir. Não, tá? ela plantou essa sementinha na foto. Assim, nós vamos colocar essa chata aqui mandando carta, tá? Vamos colocá-la. E aí, só que nessa época, tinha esse sonho de ser surfista profissional, de acontecer alguma coisa, não tinha campeonato. Não tinha campeonato. Não é que, sei lá, eu participava e não me dava bem. O Brasil teve um gap aí de uns 10 anos que não teve nada, né? Então, não tinha como você ser. Para você ser, você tinha que ir para fora, entendeu? Não tinha um ranking, tem um gap aí. Só que eu não sabia disso, né? Eu achei que eu tinha falhado. Falei, caramba, como é que eu não sabia? Como é que, né? Eu não sabia que essa cena não existia. Por quê? Porque não tinha TV, não tinha internet. Eu falava, essa informação não chegou para mim. Eu falei, eu não aconteci. Eu me culpei muito tempo, né? E não entendia por que eu não tinha conseguido esse sonho. E eu fiquei sabendo disso agora há pouco. Quando eu machuquei a mão, eu vou voltar aí para esse link. Tá bom. Eu fiquei 4 meses sem trabalhar. E falei, quer saber, eu vou surfar. E comecei a surfar. Minha mãe mora em São Sebastião desde a pandemia, né? Falei, mãe, vou ficar aí com você, porque senão eu vou enlouquecer, porque eu não conseguia fechar um zíper, eu não conseguia abrir um pacote. Sem o dedão da mão direita, você não faz nada, né? Você não pega um pregador de roupa, não podia fazer nada. Eu falei, mãe, eu vou ficar aí com você. Mas era muito revoltante, né? Porque eu podia surfar. Como é que você pode surfar, mas você não pode me ajudar, né? E fiquei surfando, o pessoal começou, olha, vai ter campeonato, você não quer ir? E eu fui participar de campeonato com a mão machucada. E em um desses campeonatos, isso faz 2 anos e pouquinho, assim, fui participar e eu fiquei muito emocionada, porque foi um campeonato muito lindo, só para mulheres, isso há 2 anos, né? Era um campeonato que um final de semana era só para longboard, que é aquela prancha grande, e um final de semana era só para prancha curtinha, né, shortboard. E esse campeonato tinha uma mega estrutura, uma premiação incrível, área de atleta, e era só para mulheres. Eu nunca tinha visto isso. Lotado. Me arrepia de lembrar. Lotado. Então, Muitos participantes. o que aconteceu? A premiação foi a mais alucinante que eu já vi, assim, num campeonato desses. Era uma viagem com acompanhante, com tudo pago, para um lugar à sua escolha, na América Central, uma prancha. Era um negócio, assim, eu falei, meu, esse vai bombar, vai ser incrível. Não tinha como dar errado, né? Não tinha como dar errado. Em Maresias, no melhor pico de São Paulo, tudo. Tinha 30 vagas. Cheguei lá, tinha 14 meninas. Como assim? Eu falei, não é possível. Falei, não é possível que tá rolando um evento desse tamanho, tudo que a gente sempre sonhou, e não tem teve ninguém. Inscritos. Não tem ninguém. Não teve inscritos. Onde foi o erro? Divulgação? Então, a divulgação foi muito rápida, assim, foi um prazo curto. E, se não me engano, tava bem na época de Copa do Mundo. Era as 2 últimas semanas da Copa do Mundo. E a coisa ainda, pandemia, o pessoal não estava viajando tanto, estava todo mundo ainda meio esquisito, O sabe? negócio estava engatinhando, né? Mas mesmo assim, as mulheres ainda têm uma resistência muito grande a competir. De achar que esse não é o lugar, ou eu não quero usar o esporte para competir. Não é todo mundo que é competitivo, mas as mulheres, eu vejo que elas querem surfar juntas, mas não competir. Porque vem a competição como uma coisa ruim, às vezes. E a competição é o que traz a evolução técnica para o esporte, sabe? A evolução de manobras, a evolução de power, speed, flow, de tudo, né? Então,
tem esse lado, né? E de marcar a presença, né? Da visibilidade e tudo mais. E eu fui para esse campeonato, tinham 14 meninas inscritas, 30 vagas. Falei, não é possível. Passou o primeiro final de semana, eu fiquei indignada. Eu falei, não é possível, porque tinha mais um final de semana. Aí eu peguei o meu Instagram e comecei a gravar vídeo. Eu falei, meninas, é o seguinte, tá rolando um campeonato assim, assim, assim. Vocês têm que ir, é tudo que a gente sempre quis. Tá perfeito, tem chance. Eu falei, vem sentir como é que é. Vem usar esse espaço, porque se vocês não vierem, não vai ter mais de novo. A gente entra num outro gap. Falta de interesse, de repente não monta mais novos, né? Oportunidades. Exato. E até então era só 14. Depois dos vídeos, Não, aí no outro final de semana era outra modalidade, né? era outra. Fui falar com as minhas amigas. Uhum. Falei, pelo amor de Deus, vamos. Falei, quando eu competi, as poucas vezes que eu competi, a gente ganhava o resto da roupa queimada da vitrine da loja de surf. Eu cheguei a ganhar a sunga queimada, sabe aquela que tá velha da vitrine? Tênis 45, não tinha uma premiação feminina. Como é que tá rolando um campeonato só para mulheres desse nível, com essa premiação? Com uma premiação fantástica. Eu falei, não é possível. Eu fiquei muito, muito indignada. Assim, Imagino. gravei e esse vídeo teve uma repercussão muito grande. E no outro final de semana, várias amigas minhas também foram pro campeonato e a gente fez uma baita bagunça e foi muito legal. Inclusive, a Tati, que é uma amiga minha que tem 60 anos, foi competir comigo também. Ela foi pro campeonato. 60 anos. Maravilhosa. Começou a surfar fazia 1 ano. Ela falou, não, eu vou com você só para preencher essa vaga aí, né? E quando terminou o segundo final de semana do campeonato, o presidente da Federação de Surf do Estado de São Paulo me chamou no Instagram. Falou, quero conversar com você. Eu não sabia nem quem ele era. Eu falei, será que eu vou tomar bronca? Ou será que vem uma coisa legal por aí? E aí ele veio conversar comigo e falou, olha, gostei muito da sua atitude, do que você falou ali, eu acho que tem tudo a ver com o que a federação está buscando, tudo que a gente queria para esse evento. Você quer ser diretora do Departamento de Surf Feminino do Estado de São Paulo? Só isso. Na hora eu falei, da onde, né? Eu parei para pensar, falei, posso pensar um pouquinho? Deixa eu entender o que está acontecendo. E eu aceitei. E aí, a partir de 2022, eu entrei oficialmente na federação, que é a SP Surf. E comecei a fazer alguns trabalhos, né, relacionados ao surf feminino. E a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. Fui parar na confederação, que é a que cuida do nacional também, né, a CB Surf. E não parei mais. E feminina, né? E tudo na parte do feminino. No feminino. Tentando sempre trazer a mulherada para surfar e estimular e vamos. Pra mim é mostrar vamos. para as mulheres que elas podem ter o mesmo resultado. Porque hoje não tem, por exemplo, a visibilidade feminina no surf não é igual a dos homens. Ainda não. Mas Você a gente vê tá os lutando para grandes, isso. né? Gabriel Medina, entre outros. Eu gosto de surf, só de, né, Uhum. de ver. Nunca surfei nada, mas eu Uhum. gosto de ver. É sempre aquele nome que tá em evidência, são sempre aquelas pessoas. Não tem mulheres com essa evidência toda. É muito engraçado você ter falado isso, porque agora, mês passado, eu participei da COB Expo, que é a feira do Comitê Olímpico Brasileiro, né? Foi em São Paulo, é o 2º ano que acontece essa feira. E eu fui trabalhar para a CB Surf, né? Eu estava lá no stand para tirar as dúvidas das pessoas sobre a confederação. E a gente tinha vários brindes, né? Várias coisas. E para você ganhar um brinde da confederação, a gente fez um quiz. Se você acertasse o quiz, você ganhava um brinde. E o nosso stand tinha a foto dos nossos medalhistas olímpicos, que é o Gabriel Medina e a Tati Weston Webb, né? E a Tati ganhou a prata e o Medina o bronze. Então, o feminino Tá Sobressaiu. bem, tava bem. E aí, o que aconteceu nesse quiz? Eu perguntava, quem é esse daqui? E apontava pro Medina. Ah, Gabriel Medina! Quem é essa daqui? Ninguém Ninguém sabia. Ninguém sabia. Tem um vácuo ainda aí, né, Carol? Então, assim, ali me pegou, falei, caramba, faz, mesmo. sei lá, 1 mês que as Olimpíadas acabaram, ela acabou de ganhar a prata, e o surf passava num horário que não tinha mais nenhum esporte passando, porque era lá em Chopo, não era lá em Paris, né? Então, tinha a programação inteira das Olimpíadas, terminava, a gente ia pro fuso, lá de Teahupo ou Chopo, cada um chama como quiser, que é na Polinésia, né?
E a gente assistia exclusivamente o surf. E nem assim... Sabiam quem era. É. Lamentável, né? Não, lamentável. Precisa Beleza, ser divulgado, precisa falar mais. Sem dúvida. Aí eu já pergunto, em cima disso aí, você tirando um retrato, quando você começou, lá, uma foto do passado, um retrato quando você começou a entrar nessas organizações do surf aí agora, o que você está vendo para frente aí? Você está vendo uma geração que está se animando com isso? A mulherada começando a ganhar prêmios, né, com o negócio profissionalizando. Depois eu queria que você falasse um pouco mais do preconceito, se hoje ele existe ainda. Tá. E se a mulherada está se animando, além da questão da competição, porque a competição se tocou num ponto importante. Se você não compete, você não tem estímulo para evoluir. Aí como é que está o nivelamento ou desnivelamento entre as competidoras nacionais e as de fora? E quando se vem alguém para cá, dá uma destoada, Carol. Eu acho que o fato de eu ter entrado na federação foi muito importante ter uma mulher, porque é muito raro dentro das associações e federações de surf ter mulheres em cargos efetivos, né? Eu comecei como diretora do departamento feminino, nós fomos reeleitos e agora eu também sou secretária, né? Então eu tenho um cargo... É de votação? Um cargo de votação? por votação. É. De quanto em quanto tempo? A cada 4 anos. Esse é o primeiro ano da nova gestão. Então, é muito importante ter uma mulher dentro, né? A gente vê a repercussão. E uma coisa que eu acho espetacular, que eu acho muito legal falar, eu acho que isso deveria acontecer em todas as federações e confederações, tá? Trabalho seu pioneiro, então. A CB Surf, a confederação, ela tem um presidente e uma vice-presidente. E é obrigatório que a vice-presidente seja uma mulher. É obrigatório, por estatuto. Isso traz uma visibilidade, um cuidado, uma relevância. E a nossa vice-presidente da Confederação de Surf, me arrepia, Show. é a Brigitte Maier, que foi a primeira surfista profissional do Brasil. E quantos anos ela tem hoje? Ai, Brigitte, meu Deus. Olha, Chuta. Brigitte, perdoa a gente se a gente errar. Mas mais ou menos. eu acredito que a Brigitte tem em volta de 60. Maravilhosa. Tá? E, então é muito legal. E quem acompanha ela é a Andréia Lopes, né? Que foi a primeira surfista a se classificar para um CT. A Karina Abras. Então são todas ex-atletas muito envolvidas e que inclusive estão participando de campeonatos agora, né? Eu tô perguntando sobre a idade porque me encanta ver as mulheres abrindo portas para outras mulheres. Isso é muito incrível. Aí você tá numa idade onde você fala, agora eu vou dar uma descansada, vou sossegar. Imagina, agora que você quer movimentar as coisas, né? Exatamente. Não parece Isso é muito, muito, muito importante, muito maravilhoso, porque tá rolando agora, inclusive, depois de 10 anos, mais um gap de 10 anos. Faz 10 anos que não tinha um campeonato mundial Masters. O Masters é categorias 40, 50 e 60 Olha mais. isso. Então, tá rolando agora esse campeonato, né? E depois de 10 anos sem ver esses atletas lá de novo e surfando muito. E você ter algo para se preparar, saber que você ainda pode ir para um mundial, você pode trazer um título, sabe? Estimula a manter ativo, né? Exato. O quanto essas pessoas têm para contribuir. Exato. E assim, você sabe que é um lugar de pertencimento. Mulheres você pode fazer isso. Não é uma coisa... E é masculino e feminino, né? Eu mesma, assim, falando do futuro, eu tô com 38 anos. Eu falei, caramba, será que é a minha chance de participar de um campeonato desse? Você ainda é jovem, você não pode, é só 40. Então. Mas eu tenho 2 anos Exato. para quem sabe tentar. E depois eu vou ter 30 anos para tentar de novo. Porque é 40, 50, 60... É um mar de possibilidades, né? Que a gente ficou 10 anos sem ter. Então, eu tive esse gap lá atrás, né? Quando eu tentei ser profissional. E tive esse gap de novo agora, mas a porta se abriu de novo. Então, eu vejo que para todas as mulheres e homens também, acima de 40, é uma nova possibilidade. É uma coisa para você se preparar, para te estimular a continuar fazendo esporte, se alimentando bem, surfando, ou para pessoas começarem a praticar esporte, entendeu? Essa questão da idade está muito diferenciada agora, né? A cronologia, você fala, eu tenho essa idade, mas minha cabeça, meu espírito, ela está muito à frente, né? Então, por exemplo, as mulheres hoje de 40 anos, elas são quase equiparadas a mulheres de 20. Você está começando fazer o que você quiser fazer, né? Não tem mais uma trava, não. Mulher dessa idade não faz isso, mulher dessa idade não faz mais aquilo. Hoje não tem mais isso, né? Nesse gancho da idade, que hoje, como vocês duas estão colocando super bem, não está sendo limite, né, Carol? A pessoa pode começar hoje, ou quem
tá disparando assim, tá começando a pegar o jeitão, né? Tá indo pra praia. Pode surfar até quando? É democrático o esporte, né? Olha, a gente, inclusive, estava com um projeto, a gente foi visitar a fábrica da Mormai, e o Morongo, que é o dono da Mormai, ele tem 70 e poucos anos. E o que ele fez no aniversário dele foi ir surfar. Não tem limite, sabe? A gente fica muito... Mormai é uma marca famosa. É, super, de Super famosa, roupas de de roupas neoprene, de nacional. A gente foi visitar a fábrica. É muito... Eu vi na sua bio. Você lembra? É muito, muito bacana, assim, ver que não tem limite. A idade não é mais um fator, né? Não é mais um É a fator. saúde, na verdade. Exato. É o que a gente faz. E falando de preconceito, que é o que eu acho muito bacana, Sim. a partir do momento... Isso é muito recente. Acho que eu falando, vocês vão conseguir sentir. A partir do momento que o skate e o surf entraram para as Olimpíadas, 90% do preconceito caiu. O skate e o surf? Porque Isso é maravilhoso. o surf entrou na Olimpíada passada. Essa é a segunda vez na história que tem surf nas Olimpíadas. E parece que já é uma coisa que tá aí, né? E desde que... Na primeira, inclusive, a gente ganhou o ouro com o Ítalo, né? Foi super emocionante. Só que depois que entrou para as Olimpíadas, virou profissão. Não é mais a coisa do maconheiro, do vagabundo, do perdido. Agora, Raíssa Leal, Medalhista. quando você ouve viu falar, o que ela fez? é referência. Referência. Uma garotinha. Ela tem quantos anos? Agora, não, tá com mais já. Acho que tá Fez com quase 18? 18, é. Uma belezinha. Então, assim, virou referência. E até, talvez, 2, 3 anos atrás, o campeonato feminino não passava na TV. Que baita salto que deu isso aí, então, hein? Tinha a categoria, mas não passava na TV. Passava só o masculino. Então, agora, a maior audiência é do skate feminino. Quando você pergunta para os meninos novinhos, quem é a sua inspiração no skate? Raíssa Leal. A fadinha. A fadinha. Então, olha a virada que a Olimpíada deu, né? E você agora tem isso como profissão, como uma coisa que você pode realmente investir carreira. Lógico que ainda é muito difícil você viver disso, tanto que as mulheres da minha idade e mais que trabalham com o surf não vivem só disso, tem outras profissões, assim como eu sou dentista, assim como tem outras coisas, a gente ainda não consegue, mas eu não tenho dúvida de que a Raíssa Leal vive do skate. Olha onde está começando, né? Das novas gerações, A né? A mudança já Até aconteceu. porque ela é bem jovenzinha e o tempo de dedicação dela permite que ela faça por onde, né? Sim. Para conseguir viver de skate, ela precisa se dedicar o tempo inteiro. Ela deve ter um treinamento terrível, né? Sim, sim. É alta performance. E já Alta ganhou a performance. vitrine necessária, né? Pra colocar É. ela lá em cima, né? E quantas meninas ela não tá puxando? Exato. E quantos skatistas também? As pessoas, antes de você via um skatista na rua, você ficava meio, vai me assaltar. Não vou falar que não, as pessoas tinham isso. Eu ando de skate também. Mas é muito legal ver que o preconceito, a virada de chave provavelmente foi nas Olimpíadas. Aqui em Mogi Guaçu eu tenho vários amigos que, desde meninos, andam de skate, são profissionais fantásticos hoje. Nunca soltou ninguém, uma belezinha. Mas aqui sempre foi muito. Tinha pista de skate aqui em Mojimirim. Aham. De finais de semana, a molecada toda lá. Família, virou um programa família. Entende? Mas não era. Eu morava em frente uma, ficava só olhando ali. Eu nunca tive essa habilidade. Mas é uma coisa muito interessante. Mas só desenvolveu mesmo e pôde ser profissional há pouco tempo. Não é uma coisa de uma vida inteira. Isso que você está falando, nem na TV passava. E agora é a grande muito estrela do dia. maravilhoso isso. E foi muito rápido, né? E agora, que nem nas Olimpíadas, foi a primeira vez que as atletas mulheres do Brasil foram maioria, né? Tinha mais mulher do que homem representando o Brasil. E as mulheres trouxeram mais medalhas do que os homens. Então, era um lugar que a gente não pertencia. Esse esporte não era pra gente. Eu era expulsa da água. Ou o skate não é pra menina. Né? Então, olha onde a gente chegou. Imagina pra onde a gente vai. Tem um episódio com a Indiara Asp, de um podcast, que ela e a Carol Bride, eu gosto de falar o nome delas porque o que elas disseram é muito importante, que o atraso das mulheres no esporte e no skate, ele não é um atraso de competência, um atraso de capacidade. O atraso é histórico. E a gente está dando esse gap numa velocidade muito mais rápida. Então, proporcionalmente, a gente arrebenta. E olha a importância de você ocupar o espaço onde você está ocupando, Carol. Para você dar esse referencial. Para cada vez mais escancarar a porta para a mulherada que vem se animar e encorajar a continuar
a trabalhar em cima disso aí. É muito... Carol, tem crianças hoje onde você convive? Meninas, pequenas crianças que já querem, têm interesse? Super. Muita criança? E assim, é a parte Muitas mais meninas. bacana, porque a gente tem atletas aí de 4, 5, 6 anos de idade e elas são competidoras, elas são atletas, não é na brincadeira. Que nem eu surfava lá no Rio Grande do Sul de bodyboard, não. Késia, Adam, Maria Clara, as menininhas pequenininhas assim, quebrando, manobrando, surfando que nem adulto, já tem essa expectativa aí de talvez seguir carreira, né? Na federação, que é a parte estadual do surf, a gente organiza os campeonatos de base, né? Principalmente o Hang Loose e Surf Attack, que aí é para crianças sub-12, sub-14 e sub-16. É um pouquinho maior. Mas aí na sub-12 tem menina de 6 que compete, entendeu? A gente tem que ser abaixo de 12, mas E o o estado nível de todo. segurança para elas competirem é maior? Algumas, às vezes, permite o pai entrar junto pra estar ali de apoio, mas tem que entrar na onda sozinha. Elas surfam sozinhas. E a mulherada tá mandando bem, né? Elas mandam muito bem. Então, a gente tem toda essa parte aí do campeonato estadual para formar a base. E na confederação, na CB Surf, a gente tem um programa muito especial que existe, está no 2º ano, que chama Talento Feminino. Programa Talento Feminino. E é para meninas até 18 anos. É feito um mapeamento do Brasil inteiro dessas surfistas. São 4 viagens, né, que a gente faz. Esse ano, acho que foi Ubatuba, Bahia Formosa, Paracuru e teve um, acho que foi Matinhos, no sul. E você participa diretamente dessa garimpagem, né? Agora eu tô junto com elas. Então, a gente passa por 4 locais, que a gente chama de Onda 1, para fazer o mapeamento. Só meninas. Que prancha que usa, se elas sabem o equipamento, pergunta para elas, não é para os pais. Vem aqui com a sua prancha. Por que você está com essa prancha? Por que a quilha é desse tamanho? Você já participou de campeonato? Qual o seu histórico? Qual o seu sonho? Você tem medo de onda grande? E aí a gente faz simulados de campeonatos, simulados de tag team, competições em equipe, e a gente analisa tudo. Eu trabalho na parte de foto e filmagem, filmando todas as meninas. Aí tem surf análise depois, a gente dá o feedback. A equipe é muito completa. Então, tem todo esse levantamento geralzão, Brasil. Vamos ver, nesse lugar tem tantas atletas. Ao mesmo tempo, para surfistas da nossa idade, tem um programa para você atuar como juíza de surf. Então tem que ter essa experiência também. A gente quase não ouve falar de mulheres que são juízas. Inclusive você. Eu também sou. Você é uma juíza de surf. Então a gente quer proporcionar esse espaço no staff técnico para as mulheres também participarem, porque ainda é muito pouco. Se você vê foto de qualquer campeonato, dificilmente tem mulheres na equipe. Tem uma em alguma posiçãozinha, mas no quadro de juízas é muito raro. Inclusive, a juíza que acompanha a gente é a Ana Paula Mello, que é do Rio de Janeiro, maravilhosa, passa todo o conhecimento para a gente, é um exemplo. E depois dessas 4 etapas, a Brigitte, a Karina Abras e a Andrea Lopes, elas se reúnem e escolhem as 12 melhores surfistas do Brasil dentro dessa seleção aí. Não só tecnicamente, uma atleta completa. Seleciona 12. Vamos para o Onda 2. O que é o Onda 2? Elas pegam essas 12 meninas, levam para o Comitê Olímpico Brasileiro por uma semana no Rio de Janeiro. Não importa de que lugar do Brasil elas são. Vai levar essas 12 atletas. Elas vão passar por toda a avaliação de um atleta olímpico. E nutrição, desempenho, mobilidade, treinamento, palestras sobre desde assédio, ginecologia, tudo para elas saberem se portar como atletas, saberem o que é certo, o que é errado, tudo. Elas passam por tudo. Uma semana. Tem todo esse aparato, conhecem tudo do Comitê Olímpico, tiveram contato com um monte de atletas, incrível. Depois, elas foram pro outro treinamento, na Surfland, que é na piscina de ondas, né? A gente foi lá para Garopaba, levamos essas 12 meninas, porque... É grande? É imenso. Imenso. E aí, assim, o mais bacana é que você estava falando, o pessoal do interior não tem contato. Uhum. Quantas piscinas de onda estão surgindo agora, né? Por causa desse trabalho de formiguinha que vocês estão fazendo. E aí, o que acontece? O pessoal do interior vai ter acesso ao surf.
É muito doido, mas é o que vai acontecer. A Atibaia já tem Show. coisa fazendo Isso e é tudo mais. demais. Então, a gente teve que levar essas meninas pra treinar na piscina de ondas, porque é a nova tendência. O que aconteceu nas Olimpíadas? Gabriel Medina ficou 19 minutos e não veio uma onda. Então, a Tati também ficou esperando um tempão e não veio a onda. Então, eles não puderam mostrar o surf deles. Eles não perderam porque eles surfaram mal, sabe? É muito delicado falar disso, Tem que mas juntar a técnica, a natureza. qualquer outro esporte você Sabe? chega e o equipamento tá ali, Tá você lá. vai demonstrar a sua técnica que você treinou. No surf, não. Não. Então, tem muita coisa ainda para ser ajustada nas Olimpíadas, esse pensamento. Então, os atletas agora têm preferido, para esse tipo de competição, eles estão indicando que talvez eles queiram a piscina de ondas. Apesar de, mas não tem a vibe, não tem, realmente não tem a mesma coisa de você surfar no mar. Só que assim, Você elimina o fator você vai sorte, ter, né? os dois atletas vão vir 2 ondas para cada um. Quem vai Pronto. mostrar o melhor surf? Pé Quem de é o melhor? igualdade, né? Então, é a técnica. Exato. E leva para esse desenvolvimento, né? Então, talvez haja uma mescla ou talvez parta para esse lado da piscina de ondas e vai parar de ser uma coisa só de quem está no litoral. Sim. E o treinamento é essencial ser feito na piscina. Ainda é uma coisa de muito alto custo, né? Uma sessão de 1 hora numa piscina de ondas, que você vai surfar mais ou menos 10 ondas, é em torno de R$500. Então, cada onda você paga R$50 para tentar. É mais ou menos isso daí hoje em dia. Então, a gente levou essas meninas para ter essa oportunidade para treinar, porque são as meninas dos olhos, para talvez, daqui 8 anos, quem sabe, elas vão para as E no Olimpíadas. horizonte a expectativa tá positiva, Carol, para elas? Muito. É, O né? nível é absurdo, assim. É uma coisa impressionante. É muito eu vou bacana. fazer uma pergunta que é um pouco polêmica, que não deve ter no seu meio, mas eu tenho essa curiosidade. A gente ouve falar tanto das meninas que são assediadas por técnicos, né? Acontece tantas coisas. No surf tem isso? Ou você acha que é mais tranquilo, existe um respeito maior? Ou existe, às vezes, não precisa entrar em detalhes de nada não, mas alguma coisa que passa um pouquinho do limite? Tem isso Eu vou também? entrar num lugar que a gente não tinha nem conversado. Dentro da federação, Fique à vontade. eu criei um grupo de apoio às mulheres que sofrem violência no surf. Ah lá, Pois é. A eu gente- achava que nem tinha, Carol. Não, a gente tem pela federação, é um grupo online. Inclusive, o contato não é através da federação, é através do meu Instagram pessoal, exatamente para nenhum homem se envolver, para a gente manter o sigilo. Maravilhosa. É estranho, mas eu vi essa necessidade de ser pessoal mesmo, né? Então, dentro desse grupo, eu tenho 2 psicólogas esportivas que são surfistas, eu tenho uma delegada que é surfista, eu tenho advogada que é surfista e tenho outras coaches e atletas, e a gente tem um grupo muito coeso, assim, isso já Muito tem bem 2 estruturado, anos. inclusive, né? E sempre que acontece um caso de relevância, a gente não se junta só para falar e acolher vítimas. Sempre que acontece um caso relevante, a gente puxa para conversar, porque a gente sente na pele, sabe? Então, começou com o caso do JP Azevedo, que teve uma agressão lá em Bali contra uma menina, né? O JP Azevedo é brasileiro. E foi um caso que deu muita repercussão, saiu em todas as mídias e tal. E quando isso aconteceu, todas se sensibilizaram muito. Eu falei, caramba, é isso, não pode, não pode, né? E depois aconteceram alguns casos aqui. E a gente começou a se reunir para acolher essas meninas, conversar e ver os 2 lados também. Tem o lado de que a mulher não pertence, tem cara que fica revoltado quando a mulher entra no mar, mas também tem o lado da mulher que se usa da situação. E aí a gente conversa sobre isso também. Entendi. Aconteceu o caso de mulher mentir ou distorcer o que aconteceu ali e isso desvalorizar todas as outras, sabe? Arranha a Ela imagem se completa fez- do esporte, né? É. Arranha a estrutura da mulherada. A mulher está construindo uma imagem tão positiva. A Não se duras fale penas, disso né? pra se dar Exato. bem, entendeu? Você acha que elas querem se vitimizar e ter um destaque maior? Mas é tão negativo isso, né? É raro, mas acontece. Sempre tem Acontece, exceção. sempre tem, né? né? A regra, com certeza, é o contrário, né? Muito mais casos de mulheres que sofreram agressão, ou foram expulsas da água, ou foram enganadas. Enfim, acontecem muitas coisas. E nesse grupo a gente fala também, o que eu acho muito legal,
a agressão não é só física e verbal. Nesse grupo a gente fala sobre a violência que os pais exercem sobre os filhos atletas, de ter uma expectativa muito alta de que essa criança vá sustentar a família no futuro sendo atleta. Então, acontece em campeonato de pai que vai lá e xinga loucamente o atleta que perde, ou quebra a prancha. Então, tá todo mundo de olho, sabe? A gente tem uma equipe que tá de olho no que tá acontecendo para ver o estrago que tá fazendo nessas crianças também, que estão recebendo uma responsabilidade que é muito difícil, porque hoje em dia o atleta começa muito cedo, com 6, 7 anos de idade. Ele já tem que estar surfando, porque ele vai ser profissional com 16. Tinha atleta na Olimpíada que ganhou ouro com 17 anos. Então, é muito cedo. Ela não é maior de idade e olha, né, a responsabilidade. E a gente também fala de casos como o que aconteceu, infelizmente, em São Paulo, em alguns lugares, de professores de escolinha, gente que vende prancha, pegando pranchas podres, pranchas que não dava mais para surfar, maquiando essas pranchas e vendendo para mulheres, pintando a prancha de cor de rosa, porque mulher é trouxa, sabe? Então, esse caso também veio pra gente nesse grupo. Então, a gente discute esse tipo de questão também, de dar consciência para as mulheres sobre o equipamento, sobre como é que eu escolho a minha prancha, o que a minha prancha tem que ter, porque é muito difícil você confiar no vendedor também. Porque isso gera uma insegurança grande a hora que tá na água, né? Já pensou se ela parte ao meio? E você vê Já que pensou loucura. assim? Eu juntei o direito com o surf. Você foi muito bem. É um negócio muito maluco, assim. Mas aí eu tenho a minha amiga, a delegada Liliane Doreto, lá de Santos, que dá um super suporte pra gente. A Luísa Abreu, que é advogada lá no Guarujá, que é pela OAB também. Então, a gente pega e analisa todas essas questões, de falar para as meninas, você comprou essa prancha, tudo bem vender prancha usada, é super legal, eu tenho várias pranchas usadas. A questão não é essa, mas é uma prancha que não está nas condições adequadas de Mínimas, uso né? e segurança. Menina que soltou o copinho, que é onde você prende o leste, a cordinha que vem na perna, Tá. e a menina ficou à deriva no mar, porque o cara vendeu uma prancha que não era para usar. Só que a surfista iniciante não sabe disso. Como é que você cria essa consciência? Ainda mais quando criança, né? Adolescente, Não, mas talvez. adultas. Adultas também? A maioria foram adultas. Mulheres de 30, 40 anos que querem começar a É surfar. verdade, no início não sabe. Você né? não sabe. Você sabe comprar um carro usado? Eu não sei. Quantos homens se valem disso para vender um carro que não tá bom pra gente? Eu sei bem o que é isso. Você vê a importância da iniciativa da Carol. Nós estamos falando de um esporte que ele serve de lazer, também tem a nuance da competição, só que o complexo de atuação, a estrutura que a Carol está oferecendo, um psicólogo, pessoas para lidar, inclusive, com pais despreparados, compra do equipamento adequado para manter a segurança da prática esportiva, tudo está passando por um olhar de uma pessoa que já passou por uma trajetória que pode oferecer isso aí. Então, assim, meus parabéns, porque isso aí é muito importante, ou seja, pessoas que eventualmente têm interesse de participar do esporte, não têm nenhuma informação, justamente não começam pela parte errada. Eu acho que a gente pode falar muita coisa, só que eu vou precisar de 300 mil programas. É muita porque, coisa. assim, nós estamos falando de uma história de vida. Essa guria praticamente foi parida em cima de uma prancha de surf, né? Então, assim, história que não vai faltar para ela, só que tem uma coisinha que eu gostaria de tratar. Como é um esporte democrático, claro, bem orientado, para pessoas, assim, portadoras de condições especiais, elas estão praticando surf também, Carol? Olha, eu tenho grandes amigas que já fantástico. ganharam mundial aí, pessoas que eu admiro muito. A Malu Mendes, né? Ela tem paralisia cerebral e ela compete, é um exemplo, palestrante incrível. Filha do Paulo Kid, que é coach, que acompanha a gente na confederação também. Então, tem grandes exemplos. Conheci a Ingrid Medina lá na Surfland, na piscina de ondas. Ela é cega total. Ela não tem a visão e ela é surfista. Como? Ela compete. Você entra junto com um apoio, né? Normalmente tem uma pessoa lá no fundo e uma para te recepcionar. E alguém surfa do seu lado te orientando. Mas tem surfistas cegos totais que surfam coisa sozinhos. maravilhosa. Surf para todos, né? Para todos. Tem a Maria do Sol também, que ela não tem as duas pernas e ela surfa. E, inclusive, tem o Mundial de Surf, de parasurf, né? Só que ainda tem uma outra questão. O surf acabou de entrar nas Olimpíadas.
Mas o parasurf ainda não é um esporte paralímpico. Então, o surf acabou de entrar, mas o parasurf ainda não, sabe? Entendi. Tem um mundial organizado pela ISA, né? Que vai, inclusive, acontecer agora no final do ano na Califórnia. Então, esses atletas ainda não têm tanto suporte por não ser um esporte reconhecido integralmente. Mas a gente tem essa parte de não ter visão, de não ter membros, de surdo ainda estão vendo, tem umas adaptações aí para ver as categorias, paralisia cerebral, a categoria de síndrome de Down está começando agora também, então é muito bacana. É muito rico. É muito. O surf é muito rico. Né, Cleo? É para todo mundo Exatamente. mesmo, não tem desculpa. Não tem desculpa. E quando esse cara ligou para você, te convidando para ser diretora, eu acho que ele deve ter visto a tua garra no tom da tua voz, querendo dizer para as meninas, venham, você pode fazer. Você entende que isso pode mudar muitas coisas na vida de pessoas, na própria confederação, porque você vai implantar os seus métodos junto com uma equipe enorme, pessoas acima de você, abaixo de você, mas são os seus métodos e a sua vontade, o seu desejo de fazer diferença. Você percebeu isso ou não? Eu não sei se eu percebi, mas eu acho que eu tenho tanto medo do surf feminino morrer de novo, que eu agarrei essa chance com todas as minhas forças. E eu de verdade, eu falo para as meninas, eu tenho uma relação muito próxima com as atletas e com as famílias das atletas, né? E eu falo para elas que eu faço questão e eu torço de verdade porque eu quero viver, talvez, nelas o que eu não pude ter, sabe? Eu quero muito que elas cheguem lá. Eu me recuso a deixar o surf feminino morrer de novo. Eu não consigo conceber essa possibilidade. Que coisa linda. E ainda quer competir no Master, né? Então, vai que, né? Vai que... De repente, quem Tá sabe? próximo. Então, eu poderia entrar daqui 2 anos. Então, eu tenho 2 anos aí pra quem sabe, Pra né? se preparar, pelo menos. né? Verdade, nós estamos falando de 40, 50, 60, né? Exatamente. Então, quem sabe? Quem sabe? É uma meta, né? Mais uma. E além de tudo isso, a gente ainda tem muito para falar disso, mas tem uma coisa que ela ama fazer. Fotografia, não é? Faz muito bem, adora fazer. Ainda Inclusive, fotografa. né, a fotografia foi o germe para vocês fundarem um grupo, né, de vocês. Vocês não têm um grupo que A nasceu das fotos? gente, normalmente, eu tenho casa lá em Guaicá, em São Sebastião, que é onde a minha mãe mora, e era outra coisa que eu não tinha pensado dessa forma. Quando eu surfava, quando eu era pequena, ninguém fotografava. Não tinha câmera, era muito difícil ter. E aí, quando eu consegui ter uma câmera e uma lente, eu quis fotografar todo mundo que estava surfando. Eu queria que todo mundo tivesse aquilo registrado, sabe? E eu levei essa câmera para Guaicá e fotografei várias meninas. E eu não conhecia essas meninas, foi na época da pandemia, né? Que várias meninas começaram a surfar. A pandemia foi um grande gatilho para as mulheres se jogarem no mar, né? E eu comecei a fotografar lá em Guaicá, que eu surfava há muito tempo, e a fotografia foi o link, porque eu surfava lá desde que eu tinha 6 anos de idade. Eu via essas mulheres na água, raramente eu via uma mulher na água ou na areia, mas eu não tinha uma desculpa para falar com elas. Tem meninas que eu via lá, que nem eu falo pra Rafa, né, que é lá de Guaicá, a gente se via há mais de 10 anos e nunca tinha se falado. E a fotografia fez a gente se falar. Então, na pandemia, eu comecei a fotografar, a gente conversou, tinha um grupo de WhatsApp, vamos dar um nome para esse grupo. A Júlia Lazzarini deu o grupo de Elas Surfam, Olha que bacana. que é um grupo que já existe também na França, ela trouxe o nome de lá, e virou Elas Surfam Guaicá. E a gente começou a conversar nesse grupo de WhatsApp para falar, você vai surfar? Vai surfar sozinha? Tem onda? Não tem onda? Fez foto minha? Vamos conhecer outro lugar? Ah, você tem um leste para me emprestar? Ah, esqueci a parafina. E virou uma comunidade, a gente não dá aula, nada, mas a gente se uniu e se conheceu por conta dessas questões. E a gente fez uma página no Instagram também, o Elas Surfam Guaicá, para postar essas fotos. Então, eu comecei fotografando, tinha a Ive, que é mais uma menina que fotografa, e a gente se estimulou e acabou tornando Guaicá um lugar amigável para as mulheres surfarem por conta disso. E uma coisa foi puxando outra. Sim. É muita, né? As coisas vão acontecendo, a gente nem sabe de onde, Não, mas... as trocas, né? O canal de comunicação, vocês vão realmente, assim, enriquecendo a prática entre vocês. E se fortalecendo, né, Carol? É isso. E vai validando, dando visibilidade, né?
E as meninas vão entendendo que esse lugar é delas também. E além das fotos também foram nascendo assim, curtas-metragens, alguns vídeos pequenos, você divulgando a modalidade, inclusive falando de pessoas que já são mais veteranas, mas amam também o esporte, né? Isso, eu fui convidada não, começaram a fazer um festival de filmes e fotografia de surf, uma coisa que também fazia um tempo que não acontecia, o surf tá muito em alta, né? Que é o Na Borda Film Festival, que é do DM Viola e do Bruno Espósito. E eu falei, tô me arriscando aqui com a fotografia, eles abriram lá a categoria curta-metragem, nunca tinha feito edição, nada. Eu falei, não, eu quero mostrar o que eu tô fazendo, quero mostrar esse grupo de surf aqui. E fiz um curta-metragem sobre a história e sobre as meninas do Elas Surfam Guaicá. E ficou em 5º lugar no festival. Eu nunca tinha feito nada, tenho experiência zero com audiovisual, dentista com administração. E agora produzi um segundo para outra edição sobre a Tati Casória, que é essa minha amiga que tem 60 anos e começou a surfar há 2 anos, para dar de exemplo, né, e mostrar. Isso, é rico demais. E já tem um outro engatilhado aí, vai ter o Na Borda agora, no final do ano, algumas edições. Então, são muitas formas. Eu tenho uma ideia. A gente não vai acabar nunca esse papo. Exatamente. Então, eu tenho uma ideia. Você pode voltar na próxima temporada para contar pra gente como foi. Conto. Carol, você é uma lindeza. Foi um prazer te receber aqui. As histórias são muito alinhadas na sua vida. Embora você tenha feito várias coisas ao mesmo tempo, mas você foi costurando tudo para chegar no que está hoje. Quando começou não fazia muito sentido, né? Parecia que não, mas acabou costurando tudo. E conhecer você melhor foi um prazer imenso. Então eu quero que você volte, porque a gente teria muitas outras coisas para contar, mas o tempo não é tão grande assim, tão suficiente assim. Então, eu só quero te agradecer. Muito obrigada pela sua presença. Eu espero realmente que você volte na próxima contando novidades, trazendo, porque coisas que você colocou sobre mulheres é preciso divulgar. As pessoas precisam de informação, saber que é possível, e tem alguém por trás que pensa, que tem carinho. Aonde sabe? a gente pode que se sente ir, né? na pele, no lugar. Somos mulheres, precisamos disso, essa sororidade, né? Então, eu só queria te dizer muito obrigada, viu? Obrigada. Eu tenho uma condição Qual? pra voltar. Qual? Vocês vão ter que surfar. Eu Depois dessa, Eu acho que não tem mais condições. Você vai? Vou, claro, a gente marca um dia. Lógico. Obrigada, eu amei. Eu vou na piscina. Não, até porque Isso, ela vai isso. orientar a aquisição de pranchas pra gente, porque inclusive era um dos Isso. tópicos que a gente ia conversar, mas não deu tempo. Você vê? Carol, eu agradecer você é muito clichê. Você sabe que assim, meu senso de gratidão por você é imenso, por você ter disponibilizado o seu tempo, caro, ter aberto mão do seu trabalho para estar aqui orientando a galera, principalmente aquelas pessoas que têm uma baita curiosidade. Eu só posso desejar muito sucesso, que a estrutura que você tem montado com psicólogos, nessa parte de orientação de crianças, evitando abusos desses eventuais talentos que o país ainda tem que lapidar, tem que polir para que eles cresçam. Você tenha muito sucesso nisso aí, Deus te abençoe e que seja cada dia mais vitoriosa essa tua jornada. Então, assim, gratidão mesmo por você estar aqui e compartilhar essa experiência que você traz desde o berço. Tomara, obrigada. Sabe uma coisa que é muito importante pra gente? A gente sempre fala aqui, a pessoa se desloca, é de longe. Deixa um monte de coisa de fazer, deixa a sua agenda, e vem com toda a delicadeza do mundo e senta aqui e compartilha uma história dessa. Isso é muito delicado, é muito gentil. Aqui tá longe de acabar, né, essa história, né? Exato, a gente Tomara. a gente só vai evidenciando o quanto nós estamos no caminho certo. Foi um prazer imenso. Tomara que o pessoal que assistiu aí vá surfar também. Quem quiser surfar, manda mensagem. Baita convite. Manda pra Vamos, Carol. vamos surfar, todo Isso mundo. aí. Valeu. E você de casa, continue compartilhando, curtindo. Acesse o sininho para receber as notificações e a gente te vê no próximo episódio. Até lá!